Bom dia, povo de Deus. Graça e paz. Amém? Você está bem? Todo mundo me ouve bem? Aí, glória a Deus. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Diga que é bom estarmos na casa do Senhor. Já cantamos isso. E antes que você possa se assentar, abra a sua Bíblia ou acompanhe aí na projeção, por favor, o texto de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24. Está sobrando. 21, 24. Amém? Eu vou ler esse texto na Nova Versão Transformadora, mas você pode ler aí na sua versão ou acompanhar aí na projeção. Está escrito: mas o rei Davi disse a Ornã, que é também Araúna em algumas traduções: não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Holocausto que não me custe nada. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta manhã. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos. Amém. Pode sentar, queridos. Deus abençoe sua vida. Eu sei que alguns irmãos estão com dificuldade de chegar, porque a cidade travou aqui nessa região, né? É um evento aí na Fonte Nova que travou. Eu moro a 3 minutos daqui, levei 15 minutos para chegar. Nós moramos a 3 minutos aqui e levamos 15 minutos para chegar aqui. Então não foi fácil, mas nós estamos na presença do Senhor. E você que está assistindo aí na internet, Deus abençoe sua vida. Você que está em casa, Deus abençoe você. E aí um conselho aos irmãos que virão no segundo culto: se apressem. A orientação é pegar a Baixa de Sapateiros e subir Santana, porque Joana Angélica, Fonte Nova, Ladeira da Água Brusca, Bonocô, Dique, está tudo fechado, tudo travado. Então, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amados, antes de prosseguir nessa mensagem e dizer para você o tema dela, eu quero ler 2 textos que não vão aparecer aí, apenas como introdução da nossa mensagem nesta manhã. O texto primeiro é Romanos capítulo 15, verso 4, a parte A, que diz: porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Eu vou ler de novo. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para quê? Para nos ensinar. E o outro texto é 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, também a parte A, que diz: cada parte da escritura é inspirada por Deus e útil de algum modo, de um modo ou de outro. Vou ler de novo. Cada parte da escritura é inspirada por Deus e útil de algum modo, de um modo ou de outro. Por que eu estou lendo esses 2 textos para você nessa manhã, como introdução da mensagem desta manhã? O tema da nossa mensagem é uma prova de amor. Os textos que nós vamos basear a nossa meditação nessa manhã são textos que trazem informações assim que parece aparentemente desnecessária ou exagerada. A Bíblia tem textos que parece que são exagero. Para que aquela informação está ali? Por exemplo, quando você abre a Bíblia no livro de Levíticos, Levíticos é uma leitura cansativa. Quem faz a leitura corriqueira da Bíblia sabe que quando chega em Levíticos, ler Levítico é cansativo. E fulano é filho de Beltrano, que é filho de Cicrano, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, e os nomes estrambólicos que a gente não consegue falar direito, né? É meio complicado. Para que aquela informação está ali? Para que eu quero saber quem foi pai de quem foi pai de quem? Eu não conheci nem a última geração, quanto mais a primeira. Então parece que algumas coisas que estão escritas na palavra de Deus são apenas para preencher página, para preencher roteiro, para preencher história. Mas segundo os textos que nós lemos, e teriam outros, eu não trouxe por conta do tempo, não é verdade, não é assim. Então, segundo os textos que nós lemos, eu vou ler de novo: tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E o outro texto é Paulo que vai dizer: cada parte da escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro. Podem não ter lições espirituais do ponto de vista de salvação,
mas tem lições importantes do ponto de vista de vida, de comunhão, de convivência, de vida terrena. E a Bíblia é um tratamento da nossa conduta aqui na terra, mas também é uma lição, um preparo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida celestial. Então tudo que está na Bíblia ou tem uma função de nos ensinar como nos comportar aqui, ou tem a função de nos ensinar como nos preparar para chegar lá. Amém ou não amém? Então bote isso no seu coração e na sua mente. Quando você chegar num texto da Bíblia que pareça ser cansativo, ou pareça que não tem importância, é ali que você deve parar um pouquinho e perguntar: Espírito Santo, por que isso está aqui? Qual é a lição que tem aqui? O texto que eu li, o texto principal, é o texto em que Araúna, a história em que Davi está diante de um castigo de Deus, porque ele havia feito um censo sobre a nação de Israel, e Deus então castigou a nação. 70.000 israelitas morreram por conta de uma praga. E Deus mandou Davi, a eira de Araúna, oferecer um sacrifício. Guarda essa palavra, eira de Araúna, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. A eira é o terreno, o lugar, o lote de Araúna. E lá oferecer um sacrifício. Quando Davi chega a Araúna, percebe que tem um anjo entre o céu e a terra com a espada na mão, se esconde com os filhos. Quando Davi chega, ele pergunta: meu senhor, qual é o propósito da sua visita? Ele disse: eu vim sacrificar o senhor para que Deus cesse essa praga sobre a terra. Araúna, como servo de Deus e servo de Davi, oferece para Davi o boi, a madeira, o terreno, as pedras, oferece tudo como oferta e sacrifício. Davi então diz para Araúna: não, antes quero comprá-lo pelo seu valor, pois não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocaustos ou sacrifícios que não me custem nada. O tema da nossa mensagem é uma prova de amor. Eu poderia mudar esse tema para: quanto vale o seu sacrifício? Quanto vale o seu amor por Deus? Quanto vale o meu amor, o nosso amor pelo Senhor? Quanto vale aquilo que nós fazemos para Deus ou trazemos para o Senhor? Quanto vale? Nós vamos aprender com dois grandes homens de Deus, que a maior prova do nosso amor ou do nosso serviço ao Senhor é dada quando nós estamos diante de uma situação que não é favorável para fazer isso, especialmente quando estamos diante de um não de Deus, quando Deus nos barra, quando Deus nos para, quando Deus nos impede de fazer alguma coisa. É nessa hora que nosso amor por Ele é provado. Ou agimos como crianças birrentas e dizemos: magoei, ou agimos como filhos legítimos e continuamos amando o nosso Pai e servindo a Ele com toda a gratidão e devoção do nosso coração. Amém ou não? Então a maior prova de amor é nosso serviço ao Senhor virá exatamente nessas horas, quando nós somos mais provados, mais testados e desafiados, quando as coisas saírem do nosso controle e quando a nossa vontade não for realizada. Diga: quando as coisas saírem do meu controle e quando a minha vontade não for feita, é nessa hora que eu tenho que provar o quanto eu amo a Deus. Porque dizer que ama a Deus quando está tudo bem, quando as orações foram respondidas, quando a bênção chegou, quando a casa está cheia, quando a família está em ordem, quando os milagres estão acontecendo, quando não tem nenhuma praga, não tem nenhuma situação, quando Ele respondeu e me disse sim para tudo, aí qualquer pessoa adora, sim ou não? Mas adorar quando a minha vontade não é feita, ou quando as coisas saem do meu controle, é nessa hora que eu provo quem de fato eu sou diante de Deus. Primeiro exemplo que nós vamos ter é Davi. Davi tinha um grande desejo. O desejo grande de Davi não era ser famoso, ele já era. Não era ser rico, ele já era. Não era ser rei de Israel, ele nunca desejou isso. Mas ele era rei, era rico, era famoso, era vitorioso, tinha vencido todas as guerras. Deus era com Davi de uma forma sobrenatural. Mas Davi nutria no coração um grande desejo. Qual era o desejo? Construir uma casa de adoração para Deus. É um desejo bom, sim ou não? É um desejo legítimo, sim ou não? É um desejo de um adorador, sim ou não? E Deus disse sim para Davi? Deus disse não. Deus disse não para Davi. Ora, como é que Deus diz não para um desejo legítimo, para um desejo de um adorador, para um desejo de alguém que quer servir ao Senhor, para um desejo de alguém que tem no coração
uma motivação de glorificar e exaltar o nome do Senhor. A gente vai aprender isso nessa manhã. Como é que Deus diz não para essa pessoa? Vamos ler o texto? 1 Crônicas, capítulo 17, verso 11 e 12. Escrito está: quando os teus dias se completarem na terra, a sua vida chegar ao fim, e fores descansar com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência. Quando os teus dias se completarem na terra, de novo, eu pessoalmente estabelecerei o reino dele. Assim ele edificará uma casa para minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Ali tem uma repetiçãozinha ali, mas tem problema. É bom que fica gravado, sim ou não? Ó, quando os teus dias chegarem ao fim e você descansar, Davi, quando você morrer, traduzindo, quando você morrer, eu vou pegar o seu filho e ele vai construir a casa que você quer construir para mim. Aí pensa comigo, o que é que você faria? Como é que você agiria? Como é que eu agiria? As perguntas que eu estou fazendo, transferindo para você, eu fiz para mim durante essa semana, quando eu deparei com esse texto. Então, estou fazendo para você as mesmas perguntas que eu me fiz. Eu escrevi as perguntas. Como é que você agiria, Orlando? Como é que você agiria, João, Antônio, José, Maria, Cristiano, Fernanda? Como é que você agiria se você estivesse no lugar de Davi? Qual teria sido sua atitude? Você tem um desejo legítimo, adorar a Deus, um desejo legítimo, servir ao Senhor, fazer algo grande para o Senhor, e ao invés de Deus te abençoar, Ele diz: não, você não, outra pessoa vai fazer isso no seu lugar. Como é que você agiria? Quanto esforço você empreenderia nesse projeto? Sendo sincero, você continuaria fazendo planos? Eu digo para você com sinceridade que eu não sei. Provavelmente eu jogaria a toalha. Diria: já que não sou eu, para que eu vou ficar fazendo mais projeto para isso? Para que eu vou ficar mais pensando sobre isso? Por que eu vou esquentar mais minha cabeça com esse negócio, se Deus já disse que não sou eu? E não é ninguém que está dizendo, não, é Deus que está dizendo que não sou eu que vou fazer. Se Deus está dizendo que não sou eu que vou fazer, então não tem por que me preocupar. Gente, isso talvez não fosse nem birra, não fosse uma atitude nem de rebeldia, fosse uma atitude sensata, ok? Eu não faria isso talvez por rebeldia, talvez fizesse, mas sendo crente, eu procuraria não fazer por rebeldia, seria uma forma sensata. Eu vou empreender esforço naquilo que Deus quer que eu faça, porque se Ele não quer que eu faça tal coisa, eu vou me esforçar para aquilo que Ele quer, sim ou não? Era lógico, era o mais correto, verdade ou não? Provavelmente a minha atitude, a sua atitude, seria exatamente como a maioria de nós, não faríamos absolutamente nada. Diríamos: Deus não quer, não é? Se não formos tão crentes assim, bateríamos o pé e dizeríamos: bem que eu queria fazer, mas Deus já disse não, o pastor disse não, então agora, ó. E eu, Kiko, né, nem comigo, né? Outro exemplo que a gente vai ver na Bíblia é o de Moisés. Eu falei que seriam dois homens de Deus. O primeiro é Davi, o segundo é Moisés. Deuteronômio capítulo 31, verso 16, diz: o Eterno disse a Moisés: você morrerá em pouco tempo, e se reunirá aos seus antepassados. Assim que você for enterrado, o povo irá se prostituir. Eu vou ler de novo. Quando? Assim que você for enterrado. Não significa que é no mesmo dia não, viu gente? Não é na mesma hora. O que Deus está dizendo para Moisés é que o povo não vai demorar muito, vai virar as costas para tudo que você ensinou. O povo irá se prostituir com deuses estrangeiros da terra em que estão entrando. Eles me abandonarão. Abandonarão quem? Não é a Moisés? Eles abandonarão a quem? A Deus. Eles me abandonarão, violarão a aliança que fiz com eles. Eu ficarei indiferente, nem me importarei com isso. É assim? O que é que está escrito aí? Volta o texto por favor lá. Eu ficarei. E o que mais? Irado e furioso. Deus, um Deus de amor, irado e furioso com um povo que decidiu virar as costas para Ele? Como é que pode? Não tem uma coerência na Bíblia não? Deus não é um Deus de graça, não é um Deus de amor, não é um Deus de misericórdia, não é um Deus de bondade. Como é que esse Deus que é graça, bondade, misericórdia e amor vira para o povo e diz: vocês vão me virar as costas e eu vou ficar irado e furioso com isso? Vamos pensar?
Moisés recebe a notícia lá no capítulo 32, ele já tinha recebido lá no capítulo 3, mas no capítulo 32, e Deus repete a notícia para Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra, suba no monte, olhe a terra toda, veja tudo, e você não vai entrar. E você não vai entrar, não é porque bateu na rocha, você não vai entrar porque você não me honrou diante do povo. Você reivindicou a glória para você, e Deus diz isso para Moisés, está lá no texto. Você reivindicou a glória para você, e o Senhor diz que a glória dele ele não divide com ninguém. Não é porque Moisés bateu na rocha, bater na rocha talvez não fosse tão grave assim. É que quando Moisés bate na rocha, ele bate com uma ira e com uma reivindicação. Ele e Arão disseram: será que nós temos que tirar a água dessa rocha para vocês? Quando Deus disse que era ele quem tiraria a água da rocha. E já naquele episódio, Deus disse para Moisés: como vocês não me honraram diante do povo, como vocês não me glorificaram diante do povo, você e Arão estão proibidos de entrar na terra prometida. Lá, naquele episódio, na mesma hora. E agora Deus está repetindo para Moisés. Bom, Moisés já sabe que não vai entrar na terra. É um peso, é uma dor, é uma tristeza, é uma amargura, é decepcionante. Mas pior do que isso, agora Deus está trazendo uma notícia para Moisés que talvez não precisasse. Deus está dizendo para Moisés: olha, quando você morrer, o povo vai esquecer tudo que você disse. O povo vai jogar no lixo todo o seu trabalho. Tudo que você fez esses 40 anos, Moisés, não vai valer absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o povo vai me abandonar. Deus poderia ter poupado Moisés dessa informação. Quem concorda comigo? Uma informação desnecessária, né, irmão? Eu já vou morrer, pastor Giovanni, eu já vou morrer. Já estou chateado que eu não vou entrar na terra. Aí Deus vai olhar para mim e vai dizer assim: pastor Orlando, tudo que você ensinou, ó, o povo não vai nem levar em consideração. Em outras palavras, você perdeu o seu tempo, filho. Porque tudo que você fez, ou disse, ou ensinou, o povo não vai levar em consideração. Uma informação desnecessária. Entende? Do meu ponto de vista, mas não é desnecessária, porque é Deus quem está dando para Moisés, ok? Não vai dizer que o pastor disse que Deus deu informação desnecessária. Heresia, calma. Antes de me jogar pedra, eu estou dizendo que é o meu sentimento. Talvez não fosse tão importante assim, mas Deus sabia o que estava dizendo, ok? Moisés poderia ter parado nesse momento, poderia ou não poderia? Bom, se não vai adiantar nada, eu já estou perto de morrer, o povo já está na beira de entrar em Canaã. Lembra que esse momento é o momento que o povo está na divisa de Canaã, eles estão com a terra diante deles, já está na hora de tomar posse da terra, então tudo que precisava ser feito, já foi feito. Moisés poderia dizer: então eu vou tirar férias, vou descansar uns dias, até chegar o meu momento de morrer, porque missão cumprida, hashtag fez tudo o que deveria ser feito, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só Paulo pôde dizer isso. Moisés, se parasse agora, não poderia dizer isso. Moisés parou? Sim ou não? Não parou. Não parou. Quer ver que ele não parou? Capítulo 22, desculpa. Isso é lá na frente. Diferente de mim, diferente de você, Moisés não parou. Vamos voltar a Davi? Davi cruzou os braços quando Deus disse a ele que ele não construiria o templo? Quem acha que não? Foi o que ele fez. Davi fez os planos, fez os preparativos. Davi preparou todo o processo, todo o material para a construção do templo, mesmo sabendo que não seria ele quem iria fazer. Como bom administrador que ele era, ele adotou as medidas administrativas todas, separou o pessoal, separou a mão de obra, escolheu os melhores da terra e dividiu tarefas e funções para o povo. Veja aí, 1 Crônicas 22, verso 1. Davi mandou reunir todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs todos eles a trabalhar, cortando pedras e fazendo blocos para a construção do templo do Eterno. Davi, não é você quem vai construir o templo. Ok, Senhor. Mas Deus disse a ele alguma coisa que ele não poderia preparar o material? Sim ou não? Deus disse a Davi que ele não poderia juntar os recursos financeiros para entregar tudo na mão de Salomão? Sim ou não? E Davi entendeu. Deus só disse que eu não vou construir o templo, mas Ele não disse que eu não posso preparar tudo e deixar tudo pronto para meu irmão glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém ou não? Deus disse que eu não vou fazer tal coisa, mas Ele não disse que eu não posso ajudar quem vai fazer.
Está entendendo isso, sim ou não? Deus diz que eu não vou viajar, mas Ele não diz que eu não posso investir em quem vai. Entenderam isso, sim ou não? Deus não disse, eu disse que eu não vou fazer parte do ministério tal, mas Ele não disse que eu não posso preparar pessoas para ir aonde eu não vou. Estou entendendo isso, sim ou não? Moisés, Deus disse para Davi: você não vai construir o templo. E Davi não cruzou os braços. Ele simplesmente fez aquilo que Deus não disse que ele não poderia fazer. Providenciou os materiais em abundância. Primeiras Crônicas, capítulo 22, verso 3, 4 e 14. Primeiras Crônicas, verso 3, 4 e 14. Aí. Também providenciou grande quantidade de ferro para fazer pregos e dobradiças para as portas. Havia tanto bronze que nem se podia pesar. Os sidônios e os tírios mandaram para Davi toras de cedro em tanta quantidade que era impossível contar. Com muito esforço, já providenciei, aí verso 14, que ele pula lá para frente. Com muito esforço, Davi dizendo: já providenciei todo o material para a construção do santuário do Eterno. Você já tem 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, além de bronze e ferro em tanta quantidade que não dá para pesar, e toda a madeira e pedra. Davi também não fez só isso. Davi mandou fazer os projetos, os planos arquitetônicos do templo, da construção do templo. E a gente vai ver depois lá em Crônicas 29, que é Deus quem coloca no coração de Davi a planta do templo. Ele diz a Salomão: eu fiz a planta do templo conforme o Espírito de Deus colocou no meu coração. Gente, Deus disse para Davi não construir o templo, mas deu a ele a planta da construção do templo. Está entendendo isso? Você está entendendo isso, o que isso significa na sua vida e na minha? Tem coisa que não é para eu fazer, mas Deus pode me usar para ajudar, ou preparar o caminho, ou colaborar, ou ser a ponte, o suporte para que outro faça. E eu não posso trancar meu coração para isso. Só porque eu não vou brilhar, só porque eu não vou estar na frente, só porque não é o meu nome que vai aparecer, não significa que eu não sou útil, necessário e importante para o reino de Deus. Guarde isso na sua alma nessa manhã, amém ou não? Foi a Davi que Deus deu os planos, toda a planta da construção do templo. Verso 29, capítulo 28, aí, texto que eu acabei de citar, 28 de 11 a 19. Em seguida, Davi apresentou ao seu filho os planos para a construção do templo, do complexo do templo, o pátio, as salas anexas, as salas de reunião, o lugar de sacrifício de expiação. Entregou a ele também todas as plantas e tudo que o Espírito Santo tinha posto em sua mente. Os pátios do templo, a distribuição das salas anexas e os depósitos para guardar os objetos sagrados. Entregou ainda ao filho o plano de organização de trabalho dos levitas, dos sacerdotes na condução do ministério do templo do Eterno e dos cuidados dos utensílios para o culto. Determinou quanto ouro e prata seriam necessários para cada objeto de uso sagrado, a quantia de ouro e de prata para o candelabro e as suas lâmpadas, o ouro para as mesas dos pães consagrados, a prata para as mesas, o ouro para os garfos, as vasilhas, os jarros, o altar de incenso. Passou à mão dele o projeto da escultura dos querubins com as suas asas abertas sobre a arca da aliança do Eterno, isso é, o trono dos querubins. Por fim, disse a Salomão: estas são as plantas de todo o projeto que o Eterno me deu e me fez entender. Aplauda Jesus nessa manhã. Aleluia. E ele vai dizer lá no versículo 14 que a gente leu: com muito esforço eu juntei o material. No versículo 16 na Bíblia, a mensagem, um finalzinho, ele diz assim: está tudo pronto para começar a obra. Gente, que Deus nos dê a graça que deu a Davi, de mesmo não sendo o primeiro, mesmo não estando na frente, mesmo não estando nos holofotes, mesmo não aparecendo na internet, mesmo não sendo quem brilha, fazer a obra de Deus de maneira que a glória do Senhor brilhe, não importa através de quem. Amém ou não amém? Você recebe essa palavra? A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por esforço. Moisés, vamos voltar para Moisés.
Moisés desistiu quando Deus disse a ele que você não vai entrar e o povo vai desviar? Não. Deuteronômio 31, versos 27 a 30. Sei que vocês são capazes de ser rebeldes e teimosos. É Moisés dizendo ao povo, tá? Mesmo hoje, quando eu ainda estou vivo e presente entre vocês, vocês se mostram rebeldes contra o Eterno. Imaginem como será depois que eu morrer. Portanto, reúnam as autoridades de Israel e os líderes das tribos aqui. Tenho algo que preciso dizer diretamente a eles. Tendo os céus e a terra como testemunhas, sei que quando eu morrer, vocês se corromperão, abandonando o caminho que os mandei trilhar e abrindo a porta para todas as consequências desastrosas. Vocês estão determinados a fazer o mal, a afrontar o Eterno. Sei que estão, e irão provocar intencionalmente a ira dele com seus atos rebeldes. Assim, diante de um Israel reunido e atento, Moisés ensinou toda a letra da canção, do começo ao fim. Pastor, que canção é essa? Leia capítulo 32 de Deuteronômio. É uma canção que Moisés escreve, que na verdade é o resumo de todos os mandamentos, todas as leis, tudo que ele levou 40 anos dizendo ao povo no deserto, ele reúne numa canção, diante de um Israel reunido e atento. Depois de Moisés ter ouvido de Deus, que o povo iria se corromper, e Deus mente? Deus se enganou concernente a isso? Moisés sabia que Deus não mente, sabia ou não sabia? Moisés sabia que o povo ia se corromper, sabia ou não sabia? Ele desistiu do povo? Ele disse, mesmo sabendo que vocês são casa rebelde, o meu trabalho é ensinar vocês e fortalecer no coração de vocês a lei do Senhor Deus. Ele declarou ao povo a verdade, ele disse, eu sei que vocês são rebeldes, eu sei que vocês vão trair o Senhor, eu sei que vocês vão abandonar o Senhor. Ele entendeu que o problema não era ele. O problema às vezes não somos nós, gente. A gente fica chateado porque as pessoas se desviam. Você evangeliza, você discipula, você cuida de pessoas, você abraça, traz para a igreja, convida, ora, Jesus cura. Aí a pessoa depois vira as costas, vai embora, você fica chateado, numa tristeza. Gente, o problema não é você, não sou eu, não é por minha culpa, não é por sua culpa. Eles não abandonaram você nem a igreja, eles abandonaram o Senhor. Quem abandona não abandona a igreja, abandona o Senhor. É claro que a gente sente a dor, a gente sente a perda, a gente sente a falta, mas não tem porque ficar chateadinho, magoadinho. Eu também não vou discipular mais ninguém. Dos 10 que eu discipulei, 5 desviaram. Bom, tem alguma coisa errada, ou você não está discipulando direito. Brincadeira, né? A culpa não é sua, não é minha. O problema é que as pessoas não querem compromisso com Deus. A Fonte Nova está cheia agora de manhã, cheia. A minha pergunta é, por Deus? É só uma pergunta. Por Deus? Porque não estão na igreja. Não é Deus? Não tem culto? Toda a igreja tem culto agora de manhã. Toda a igreja tem culto agora de manhã. Mas muita gente que não está, deveria estar na igreja, está na Fonte Nova. Porque Deus mudou de endereço agora de manhã. Não é? Deus agora se transferiu para a Fonte Nova, onde tem um megastar do cabelinho engomado, roupa cara, não é? Pregando, cantando, sei lá, fazendo um show. Então não é a Deus, não é a Deus que eles estão querendo, não é o Senhor que eles estão buscando. Eles querem aquilo que lhes favorece, que é engraçado, que é interessante, que lhe traz uma palavra de bênção. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Se fosse pelo Senhor, a igreja estaria cheia. Não estou dizendo que as pessoas que não vieram aqui é porque estão lá, pelo amor de Deus. Estou falando da igreja, não estou falando da IBMI não. A igreja. Tenho certeza que muita igreja agora de manhã está sentindo falta de gente. E se você for ficar na porta da Fonte Nova, você vai ver esse povo lá. Porque Jesus mudou de endereço agora de manhã. Partiu, hashtag Fonte Nova. Você não recebeu essa mensagem do seu celular hoje de manhã não? Veio do céu. Hashtag partiu, me encontre na Fonte Nova. Entenderam isso? Sim ou não? Então não é a mim que abandonam, não é a você que viram as costas, eles viram as costas para o Salvador. Moisés entendeu isso. Vamos pegar a nossa lupa? Me permita pegar a lupa com você agora de manhã, e eu vou abrir os textos de uma forma maravilhosa para você. A Bíblia diz, nós lemos, que a quantidade de ouro, pastor Giovanni, que Davi deixou reservada para a construção do templo, foi de 3.500 toneladas. Vamos fazer conta?
Quanto é uma tonelada em quilo? 1.000 quilos. 1.000 vezes 3.500. 3.500.000 quilos de ouro. 3.500.000 quilos de ouro. Foi o que Davi separou, reservou para a construção do templo. E não é toda a oferta, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Não é todo o dinheiro, não é todo o ouro. Davi diz que são 35.000 toneladas de prata. São 35 milhões de quilos de prata. Por que é importante a gente fazer essa continha e olhar para esses detalhes? Porque isso me faz fazer uma pergunta para mim mesmo: quanto é o esforço que eu tenho feito para que a obra de Deus e para que o reino de Deus cresça? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de monetário, ok? Porque para Davi é dinheiro, é valor, mas também foi esforço, foi empreendimento, foi dedicação. Às vezes a gente não tem 35 milhões de quilos de prata para ofertar, mas não oferta nenhuma grama. Pastor, quanto é isso em dinheiro? Quanto é isso em real? Se fosse um dia de hoje, alguém entender quanto custa um quilo de ouro hoje? Eu encontrei mais caro. Eu encontrei uma grama a R$320. Ou seja, um quilo, R$320.000. Um quilo de ouro. Alguém tem um quilo de ouro aí para ofertar ao Senhor? Se tiver, procura os diáconos na hora da oferta, e eles vão ficar felizes em receber. Um quilo de ouro só, gente, não é o ouro todo não, é só um quilo. R$320.000. Então vamos fazer conta? 320 mil vezes as 3,5 toneladas dá 1.120 bilhões de reais. É a oferta que Davi, é o dinheiro que Davi reservou em ouro para a construção do templo. 1.120 bilhões. Gente, vocês estão de boca aberta? Eu também fiquei. A pergunta é: quanto você tem dado de você para o Senhor? Quanto é que tem sido o meu esforço e o seu esforço? E a prata, pastor? A prata são uma bagatela de 139 bilhões, quase 140. É 139 e uns quebrados, bilhões de reais. E você sabe que isso não é todo o ouro? No capítulo 29, tem um outro momento de oferta. Quando Salomão recebe toda a instrução para a construção do templo, Davi diz: além de tudo aquilo que eu ofertei, que aquilo, Davi, além de 1.120 bilhões em ouro, 139 bilhões em prata, eu ainda tenho aqui a bagatela da minha fortuna pessoal. Aliás, tem umas bíblias que dizem assim, da fortuna pessoal de Davi, mas a maioria delas já traduz diferente, assim, ele pegou a fortuna pessoal e deu como oferta. Davi pegou as suas economias e deu como oferta. E as economias de Davi eram coisa pouca. Só de ouro, as economias de Davi, que estava na poupança lá de Jerusalém, era 48 bilhões. Além de 1.120 bilhões, ele pegou da poupança dele 48 bilhões de ouro e disse: isso aqui também é para a construção do templo. Você vai ler na sua Bíblia, não sei quantos talentos, não sei. Aí você diz: bom, o que significa isso? Às vezes a gente nem dá importância. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Por que eu trouxe em tonelada? Por que eu trouxe em peso? Por que eu trouxe em real? Para você entender a grandiosidade do que a Bíblia está ensinando para a gente nessa manhã. Davi pegou da poupança, tirou, fez um pix. Toma aí, 48 bilhões em ouro. E prata, pastor, foi quanto? Prata foi quanto que ele ofertou? 974 milhões. Da poupança dele. Esvaziou a poupança. Fecha a conta e passa a régua. Não quero mais nada, estou para morrer. Já estou indo embora. Salomão vai assumir meu lugar. Não vou levar esse ouro, não vou levar essa prata. Então que o Senhor receba para a glória do nome dele. Amém ou não? E tem mais as ofertas dos líderes de Israel, que essa eu não calculei, era número demais para trazer agora pela manhã. Mas é muito dinheiro, é muito ouro e muita prata que o povo decide dar. Quando vê Davi pegar 48 bilhões de ouros e quantos de prata? Para não mentir aqui no número.
974 milhões em prata ia ofertar, o povo ficou constrangido, disse: eu também tenho que ofertar, e ofertou. Você lê lá na Bíblia, 1 Crônicas 29, depois você lê essa informação. E o trabalho de Moisés? A gente pode olhar para ele com a lupa aberta? Vamos olhar. Moisés levou quantos anos fugido de Faraó, peregrino? 40 anos. Aí Deus chama Moisés, manda de volta para o Egito. Moisés tem aquela trabalheira toda, tira o povo do Egito, leva quantos anos peregrinando no deserto? 40 anos. Moisés agora tem 80 anos. Não, 120 anos, que ele já tinha 40 quando saiu do Egito. Ele tem 120 anos. 80 desses 120 anos foi perambulando pelo deserto, seja como fugitivo, seja como guia do povo. Moisés está na hora de morrer, mas deixou 5 livros registrados, contando toda a história, desde a criação do mundo, até esse momento na chegada em Canaã. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, livros que Moisés escreveu. Não é uma pessoa que está passando a vida desapercebido. Moisés tem história, tem trabalho, tem realizações. Se eu não tenho ou não tem? Fez mais do que eu durante toda a minha vida. Está entendendo? Então não é qualquer pessoa, é alguém que tem um trabalho enorme. Aí agora Deus olha para Moisés e diz: Moisés, você não vai entrar na terra e o povo ainda vai esquecer tudo que você ensinou. Te pergunto, é animador? Não é animador. E aí vem mais algumas perguntas. Quais são as minhas motivações? E quais são as suas motivações quando está diante do Senhor? Quando é a minha hora de servir, eu sirvo por quais motivos? E se eu não for reconhecido? E se ninguém valorizar? E se ao invés de elogio eu receber for crítica? E se não sair bem feito? E se o som não tiver, isso não ajudar? E se a transmissão não ficar boa? E se as pessoas não aplaudirem? Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação? Quais são as nossas motivações? Quanto esforço, quanto empreendimento, quanto envolvimento tem naquilo que eu faço para o Senhor? Qual é o esforço que eu coloco nisso? Quanto vale tudo aquilo que eu tenho oferecido ao Senhor? Se eu pudesse mensurar, eu mensurei aqui para vocês nessa manhã em reais o que Davi ofertou. Se alguém pudesse escrever e mensurar, calcular, botar um valor naquilo que você faz, ou naquilo que você oferta, isso significaria quanto? Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Ah, pastor, eu venho no culto todo domingo. Eu ainda fico nos 2. Eu sou um dos crentes que fica nos 2 cultos, participo dos 2. Eu faço parte do coral, eu faço parte do Ministério Louvor, eu toco no Sal da Terra, eu sou evangelista, eu sou discipulador. Sim, mas o que é isso na fila do pão? Quanto vale isso? Se eu pudesse escrever, calcular, mensurar, botar valor nisso, quantos zeros isso valeria? Será que eu tenho tido a capacidade de enxergar que o meu irmão talvez tenha dificuldades de fazer as coisas que eu faço? Será que eu sou paciente com aquele que trabalha comigo no ministério? Davi teve uma capacidade de enxergar algo que outra pessoa talvez não tivesse. A gente vai talvez ler esse texto aí, não sei se eu deixei registrado, mas Davi vai dizer assim: olha, meu filho Salomão é jovem e não consegue enxergar adiante. O menino é jovem demais, ele não tem a capacidade de olhar para frente. Então eu que tenho, vou preparar tudo e entregar na mão de Salomão. Você que é mais experiente do ministério, você que é mais experiente na igreja, você que é mais velho na fé, tem a capacidade de fazer o caminho para que quem está chegando agora possa trilhar? No exercício do seu ministério, você deixa outra pessoa brilhar? Ou você quer ficar na frente? Como é que é? Os melhores instrumentos tem que estar na sua mão. Mas quando é o outro que vai tocar, não, tem um aí no fundo, tem um aí guardado. Eu não sei porque me lembrei agora de uma brincadeira que eu fiz aqui terça-feira quando eu cheguei na igreja, para o culto. Foi uma brincadeira mesmo. Eu olhei para Sandro e disse: Sandro, pega o pior microfone que tem aí e me dê, que eu vou ajudar as meninas aqui no back. Aí Teresa disse: o pior microfone, pastor? Eu disse: quem vai brilhar são vocês, eu vou ficar aqui por trás, o meu pode ser o pior.
Aí Tereza fez um comentário e disse: rapaz, pastor, não é brincadeira não, viu? A voz dele é tão boa que ele quer pegar o pior microfone. Mas foi uma brincadeira, gente. Eu estou lembrando disso aqui, não sei nem por que razão. Mas foi uma brincadeira, sabe? Mas se a gente fosse fazer a sério, você se importa com o segundo? Você se importa com o que não é tão bom, desde que o melhor fique com aquele irmão que não tem uma capacidade tão boa, que não é tão bom quanto você? Não estou dizendo que é o meu caso, mas, sabe, se for o seu caso, você é melhor do que ele, toca melhor, prega melhor, fala melhor, canta melhor, gesticula melhor. Então o melhor equipamento fica com quem não tem tanta capacidade assim. Não, mas eu quero o melhor para mim. O meu irmão que vai vir depois, o louvor dessa manhã quem vai fazer sou eu. Então o melhor teclado é o meu. Eu preparo tudo, arrumo tudo, ajeito tudo, pego isso, pego aquilo, melhor cabo, melhor coisa. Acabou o segundo culto, é o outro, eu arranco tudo e deixo o pior. Não sou eu. Não sou eu que vou tocar agora. Então quem vem agora que se vire. Não é? Quem vem agora que se vire, que dê seus pulos. Porque afinal de contas eu tenho o melhor, porque eu estudei, porque eu capacitei, porque eu comprei, porque eu investi, porque eu fiz, porque eu. E sabe o que é que Deus vai fazendo numa hora dessa? Se encolhendo. Porque quem quer aparecer? Eu. E se eu apareço, ele se encolhe. Entenderam isso nessa manhã, sim ou não? Eu tenho a capacidade de enxergar que meu irmão tem dificuldade. E ao fazer isso, o que é que eu faço? Qual é o meu comportamento? Qual é o meu comportamento? Estamos dispostos a fazer tudo de novo, se for preciso? Ah, pastor, já ensinei. Já falei, já dei treinamento, já dei curso, já falei, fale de novo. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Aí o senhor disse: está se achando, né, Pedro? 70 vezes 7 já seria bom, mas não é 7. É 7 vezes? Ele disse: não, 7 vezes já seria bom, Pedro, mas é 70 vezes 7. Quantas vezes eu tenho que fazer de novo por aquele que é mais fraco? Quantas vezes eu tenho que estender a mão para aquele que insiste em ficar de corda bamba? Quantas vezes? Moisés parou quando Deus disse que aparentemente não valeria nada do que ele tinha feito? Ele não parou, ele reuniu o povo todo e disse: mesmo sabendo que vocês são assim, prestem atenção em tudo que eu tenho para dizer. E disse tudo de novo, diga de novo, novamente, outra vez. Está disposto? Algumas lições importantes aqui para a gente encerrar. O que é que a gente aprende com Davi? A gente aprende que por maior que seja o meu esforço, por maior que seja o seu esforço, ainda cabe mais. Amém ou não amém? Por maior que seja o meu esforço e o seu esforço, ainda cabe mais. Ele deu 1.120.000.000.000 em ouro. Mas cabia mais? Cabia ou não cabia? E ele deu? E cabia? Cabia. Ele deu? E você? Outra coisa que a gente aprende com Davi é que mesmo que alguém antes de mim tenha feito algo muito bom, não significa que eu não posso me esforçar para fazer igual ou melhor. Salomão parou quando Davi entregou todo esse ouro para ele? Não, ele foi atrás demais, chamou Irão, rei de Tiro, e disse: ó, mande cedro para mim, mande ouro, mande isso, mande aquilo, como você mandou para Davi meu pai, eu também quero que você mande para mim. E Davi disse a Salomão: isso aqui você vai precisar acrescentar mais. Não se acomode com o melhor que alguém já fez. Chegou a sua hora, faça igual ou faça melhor, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Porque a mesma capacidade que ele deu a um, ele dá a outro. Ele não faz acepção de pessoas. Entenderam isso, sim ou não? É a minha hora. O meu irmão já fez com excelência, eu vou fazer com excelência também, porque o Deus dele é o meu Deus. O nosso Deus merece a excelência. Então eu vou fazer com excelência. O meu trabalho, o meu esforço, a minha oferta facilita a vida e o trabalho de quem vem atrás de mim? É uma pergunta interessante, né?
Eu falei do teclado aqui, pode ser a guitarra, pode ser vamos usar o Sol da Terra aqui como exemplo. Vamos imaginar que Ronaldo está tocando aqui agora de manhã. Cadê ele? Está aí não? É ele? Não é ele não, né? Quem que está aqui? É você, Joilson? Bom, então eu vou usar como exemplo. No dia que Ronaldo vem tocar, botam os melhores instrumentos. Aí o Sol da Terra bota o melhor instrumento. Mas hoje é Joilson. Joilson não é... Como é o nome disso aqui? Fundo. Joilson não é fundo. Joilson é frente, Joilson é regente. Então, já que Joilson é regente, não é fundo, não precisa botar os melhores não. Bota qualquer um aí. Quando é Ronaldo, é o melhor. Quando é Joilson, é qualquer um. É qualquer um. O meu trabalho facilita quem vem atrás de mim. Eu faço pensando em que alguém que vem atrás de mim merece também a mesma qualidade que eu tenho, o mesmo serviço que eu tenho, da mesma forma que eu faço. Pense nisso, não é? Outra coisa, outra pergunta aqui. Será que eu tenho a capacidade de enxergar as dificuldades que o meu irmão tem? Gente, tem gente que não consegue, não é porque é burro, não é porque é displicente, não é porque é incompetente, como eu costumo dizer, não é porque não tem amor. Tem gente que não consegue porque não consegue. Está entendendo isso? Ele se esforça, ela se esforça, ele faz o melhor, ela faz o melhor, não é no meu nível. Mas porque não é no meu nível, eu me aborreço, me chateio, digo que não presta, que não vale nada, que não quer nada, que é de qualquer jeito. Gente, não é. Às vezes não é. E eu tenho que ter a capacidade de enxergar que o meu irmão tem limitações. E o meu trabalho, o meu papel é ajudar ele e não matar ele. Tem muita gente morta nos ministérios porque outros mataram, com o estrelismo, com o brilhantismo, com o exagero, com os excessos, com as cobranças desnecessárias. Não estou dizendo que você não deva cobrar, que você não deva insistir, que você não deva buscar a excelência da sua equipe. Agora entenda que na equipe também tem gente fraca. Entenderam isso? Numa matilha de lobos, aonde o lobo mais forte vai? Atrás. O lobo mais forte não vai na frente. O lobo mais forte vai atrás. Sabe por quê? Porque é atrás que vem o perigo. É de trás que vem o perigo. Então o lobo mais forte não vai na frente, ele vai atrás. E é de trás que ele grita e comanda a matilha que vai na frente. E enquanto ele vai atrás, ele protege os mais fracos. Entenderam isso, sim ou não? Seja um lobo forte, proteja os mais fracos. Entenda que há alguém mais fraco que você. Mesmo que eu tenha habilidades especiais, capacidade acima da média, eu preciso pensar e perceber as limitações dos meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 22, verso 5. É o texto que eu achava que eu não tinha colocado. Ele diz: meu filho Salomão é muito jovem para pensar adiante. Mas o santuário deve ser construído ao eterno. O santuário que deve ser construído ao eterno deve ser majestoso e impressionar as nações. O que é que Davi está dizendo? Meu filho talvez não consiga pensar como eu penso, mas eu que penso dessa forma, vou facilitar o caminho dele para que o resultado do trabalho dele seja tão bom quanto se eu fizesse. Tem alguns avisos aqui nessa manhã? Sim ou não? Não responda para mim, só pense. Alguém que está disposto a, glória a Deus, alguém que está disposto a investir tempo, dedicar tempo, energia, para que o trabalho que realiza possa ajudar outros que não são tão bons assim, entendendo que eles são frágeis, entendendo que eles são fracos, entendendo que eles são limitados, e que você que tem uma capacidade maior, uma inteligência acima da média, é graça, é dom de Deus, é habilidade de Deus, e não é seu, e você pode usar isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Moisés nos ensina algumas lições. Olha a lição que Moisés nos ensina. Primeira, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Moisés disse: olha, o problema não sou eu. Se o povo vai voltar as costas, o problema não sou eu. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Se alguém entende ou não entende, não, o problema não é meu. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Entendem isso, sim ou não?
Outra lição que Moisés nos ensina é: não é a nós que eles rejeitaram, ou vão rejeitar, é ao Senhor. A gente já falou sobre isso. Deuteronômio 31, verso 21, a parte B diz, é Deus dizendo para Moisés, olha o que Deus disse para Moisés, além de tudo, né? Deus disse: não pensem que eu não sei o que eles são capazes de fazer. Eles ainda nem entraram na terra que prometi a eles. Deus, no mesmo aquele momento que Deus disse que o povo abandonaria eles, Deus disse assim: não pensem, Moisés, que eu não sei o que eles vão fazer. Não, eles vão fazer. Agora, Deus desistiu desse povo, gente? Quem acha? Mesmo sabendo que o povo abandonaria, Deus desistiu? Então olhe para quem está perto de você e diga: não desista. Desista não. Alguém precisa. E a última lição que a gente aprende com Moisés é: se for preciso servir de novo, faça de novo. Ah, pastor, já fiz várias vezes, não adiantou. O povo não aprende. Se for preciso, faça de novo. Se for necessário, faça outra vez. Se ainda não funcionar, repita. Entenderam isso? Se for preciso, faça de novo. Se for necessário, faça outra vez. E se não funcionar, pastor, faça de novo. Entenderam? Para concluir, o que é que está no coração de Davi e o que é que está no coração de Moisés? Quem tem uma dica? O que é que está no coração de Davi e o que é que está no coração de Moisés? A glória de Deus, servir e adorar. O que está no coração de Davi é o mesmo que tem que estar no meu coração e no seu coração. A glória de Deus. Pastor Bira disse aqui na mensagem domingo passado, um texto bíblico que diz que tudo quanto você fizer, faça para a glória de Deus. Amém? Olha para quem está perto de você e diga: para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, vale um pouco mais de esforço, sim ou não? Se é para a glória de Deus, vale a pena não desistir, sim ou não? Se é para a glória de Deus, vale uma oferta maior, uma entrega maior, sim ou não? Se é para a glória de Deus, vale a pena fazer além daquilo que me foi pedido fazer, sim ou não? Se é para a glória de Deus, vale a pena suportar o mais fraco, sim ou não? Se é para a glória de Deus, o sim foi diminuindo cada pergunta que eu ia fazendo. É para a glória de Deus, diga: é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Davi ensina que não é a glória ou a fama que ele está preocupado. Ô gente, não ficaria bonito na história Davi encerrar a sua vida realizando um sonho tão especial, depois de tudo que Davi fez, construindo um templo majestoso para o Senhor? Hoje não seria chamado o templo de Salomão, seria chamado o templo de Davi. Não é verdade? Mas quando Deus disse para ele: não é você, ele ficou magoadinho, foi para o santuário e foi chorar. Magoei, Senhor, meu nome não vai mais ficar na história, não vai aparecer no registro da história da igreja aquilo que eu fiz e que eu realizei. Magoei. Davi fez isso. Isso é para a glória de Deus. Quem vai brilhar é Salomão, mas a glória que vai ficar é a do Senhor. Amém ou não? É Salomão quem vai fazer, mas é para a glória de Deus. Não é a fama, não é a glória pessoal, mas é a honra do eterno que está em jogo. Amém? Não é se eu vou brilhar ou não vou brilhar. O nome do Senhor vai ser exaltado, então eu vou fazer. O nome do Senhor vai ser exaltado, então eu vou me entregar. O nome do Senhor vai ser exaltado, eu vou para trás das cortinas. Mas o nome do Senhor precisa ser exaltado. Moisés nos ensina que não é o ministério importante, é a missão. Diga: não é o ministério, é a missão. O meu ministério pode ser tirado, mas a minha missão permanece. Entenderam? Você hoje está no ministério, amanhã pode não estar mais, mas a sua missão continua a mesma. E qual é a missão, pastor? Exaltar o nome de Jesus. Essa é a missão. E para encerrar aqui, fique de pé. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Não é sobre nós,
é sobre Ele. E a Bíblia diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome damos glórias. Não é sobre eu, não é sobre a IBMI, não é sobre o ministério, não é sobre os pastores, não é sobre o Sal da Terra, não é sobre o grupo de louvor, não é sobre o ministério ABCD, não é nada disso. Tudo isso é instrumento que Deus quer usar para fazer o seu nome exaltado. Não é sobre nós, é sobre Ele. E Davi vai ensinar isso para a gente no último texto que nós vamos ler nessa manhã, 1 Crônicas 29, verso 11 e 12 e o verso 14. Ele diz, leia comigo bem forte, bem forte, bem forte, entendendo que você está dizendo isso, crendo no que está escrito. Diga assim: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra, amém. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de Ti, e nós tão somente entregamos a Ti do que é Teu. Aleluia. Aleluia. Quem sou eu na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Os seus dons e talentos são graça de Deus. A sua riqueza é graça de Deus. A sua faculdade, a sua formação, sua pós-graduação, seu doutorado é graça de Deus. Davi disse: quem sou eu? E quem é o meu povo? Quem é a minha família, Senhor? Para que a gente pudesse se orgulhar de ter feito tal coisa. E ele diz isso depois que pega a sua poupança de 48 milhões de ouro e 129 bilhões em prata e entrega. Ele já tinha feito muito, ele já tinha feito tudo, já estava tudo pronto. Mas ele disse: além de tudo que eu já tinha preparado, eu pego aquilo que é meu, pessoal, e dou generosamente para o Senhor. E depois você lê o texto e vai ver como o povo também ofertou. Aí Davi faz essa pergunta: quem somos nós? Quem somos nós para que Deus nos use de forma tão especial e tão poderosa? Quem somos nós para fazer com que a glória de Deus se espalhe sobre a terra? Somos apenas instrumentos nas mãos dele. Feche os seus olhos e converse com Deus aí no seu lugar. Converse com Ele, seja sincero com o Senhor. Diga para Deus como é que tem sido o seu engajamento, como é que tem sido o seu envolvimento, como é que tem sido o seu serviço. Você tem dado o que sobra ou tem feito de forma excepcional? Como é que você tem servido ao Senhor? O que é que você tem trazido? Na hora de trazer a oferta, traz o melhor? Traz o pior? Traz só o que pede? Traz só para cumprir meta, para bater meta? Ah, já atingimos a meta esse mês, então não vamos mais ofertar. Já batemos a meta, então não precisa mais trazer. Davi disse: olha, quem sou eu, quem somos nós? Nessa manhã o Espírito Santo está perguntando para mim e para você: você acha que você é alguma coisa? Eu acho que eu sou alguma coisa. Somos pó, somos cinza, usados para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença. Aprendemos nessa manhã o valor de uma oferta, o valor de um serviço, o valor de um coração que entende que quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, que as coisas fogem do nosso controle, quando a nossa vontade não é feita, é nessa hora que o nosso amor deve dobrar, é nessa hora que o nosso amor pelo Senhor deve ser apresentado. Na hora que ninguém vai aplaudir, ou muito pelo contrário, que as pessoas criticam, é na hora que o não é dito, é nessa hora que eu tenho que expressar o quanto eu te amo. Nessa manhã, Senhor, nos ensina que não é o valor monetário, que o Senhor não está preocupado se é 1 trilhão, se é 1 bilhão,
ou se são duas moedas que são trazidas e colocadas no altar. O que o Senhor está preocupado é receber nesse valor e nesta quantidade todo o amor e toda a dedicação do teu povo. Nessa manhã nós aprendemos isto. Portanto, guarda o nosso coração de ser um coração egoísta, de ser um coração avarento, de ser um coração que não serve, de ser um coração ciumento, de ser um coração birrento, mas um coração que te ame acima de qualquer coisa, que entenda que a missão é mais importante que o ministério, e que a glória e a honra não deve ser nossa, mas deve ser sua, pois o Senhor é digno de receber todo louvor e toda honra e toda glória. É o que nós pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já estou devolvendo a palavra ao pastor Giovanni, mas antes eu queria te perguntar: tem alguém aqui que entendeu isso e disse: olha, tudo que eu tenho para oferecer ao Senhor é a minha vida, é o meu coração, eu quero começar servindo ao Senhor, entregando a Ele o meu coração e a minha vida? Tem alguém aqui nessa manhã que quer fazer uma entrega ao Senhor da sua vida? Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar por você. Alguém que quer entregar a vida para Jesus? Na galeria, aqui embaixo, tem alguém que quer entregar a vida? Venha cá, por favor, pode vir aqui à frente, vem, faz favor, vem cá. Amém, aplauda Jesus. Tem mais alguém? Aí em casa, onde você está, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Pode vir aqui. Como oferta agradável, como é seu nome? Jean. Deus te abençoe, Jean. A melhor oferta que você trouxe para Jesus nessa manhã é a sua vida. Ele a recebe de braços abertos. Amém? Ele morreu por você, entregou a vida dele por você. Amém, aleluia. Mais alguém quer entregar a vida? Pode vir, pode ficar aqui. Fica aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Mais alguém? Pode vir, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, pode vir. Em casa, aí onde você está, se você entrega a sua vida para Jesus, escreve aí nas redes sociais, escreve aí no YouTube, no Facebook: eu estou entregando minha vida para Jesus. Nós vamos orar por você. Levante as suas mãos aí onde você está. Vamos orar por Jean. Pai, te apresentamos Jean. Ele fez uma declaração nessa manhã que te recebe como Salvador. E nesta manhã nós oramos por ele, abençoamos a vida dele e te pedimos: apaga toda a transgressão, todo o pecado, toda a iniquidade da vida de Jean. Reescreve a sua história e faz dele uma nova criatura para a glória do teu santo nome. Abençoa-o completamente e recebe-o como aroma suave, como oferta agradável a ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Jean, siga esse bonitão aí que está atrás de você, ele vai te dar um presente. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Dê um aplauso a Jesus, pode sentar, Deus abençoe.